Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco e este é o terceiro vídeo da série Alerta. E hoje passarei 10 estratégias de manipulação em massa que o governo oculto exerce sobre a humanidade. É muito importante vocês estarem cientes sobre isso, saber as armas, como eles utilizam este tipo de manipulação para a humanidade, para vocês estarem atentos, para vocês se precaverem e para vocês combaterem dentro de vocês e ao seu redor todo tipo de manipulação que eles tentam exercer sobre nós. E é por isso que nós devemos sair dessa matrix, dessa egrégora de frequência negativa que eles tentam impor em nosso mundo. Porque cada vez que nós estamos expandindo a consciência, nós estamos vendo claramente o que eles oprimem a humanidade, como eles oprimem a humanidade, tentam escravizá-la, mas agora nós estamos saindo da escravidão, nós estamos nos libertando. E é por isso que esse tipo de conhecimento sobre como eles manipulam, quais as estratégias que eles usam, é importante todos saberem, para não serem pegos de surpresa. Perfeito? Então, depois da vinheta, fiquem com o vídeo aí, peço que deixem seu like, ajudem o canal, compartilhem, se inscrevam no canal e depois da vinheta aí, vejam o vídeo até o final. Muitas bênçãos, amo todos vocês e até a próxima, amados. Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para a matéria. 10 estratégias de manipulação em massa, utilizadas diariamente contra você. A manipulação em massa é pensada com estratégias por pequenos grupos da elite mundial. Noam Chomsky é um linguista, filósofo, cientista cognitivo, comentarista e ativista político norte-americano. Ele é reverenciado em âmbito acadêmico como o pai da linguística moderna. Também é uma das mais renomadas figuras no campo da filosofia analítica. Este estudioso diz o seguinte: em um estado totalitário não se importa com o que as pessoas pensam, desde que o governo possa controlá-la pela força usando cacetetes. Mas quando você não pode controlar as pessoas pela força, você tem que controlar o que as pessoas pensam. E a maneira típica de fazer isso é através da propaganda e das mídias, pela fabricação de consentimento e criação de ilusões necessárias, marginalizando o público em geral ou reduzindo a alguma forma de apatia. Inspirado nas ideias de Noam Chomsky, o francês Sylvain Tinsit elaborou a lista das 10 estratégias mais comuns de manipulação em massa. Através dos meios de comunicação de massa, Sylvain Tinsit elenca estratégias utilizadas diariamente há dezenas de anos para manobrar massas, criar um senso comum e conseguir fazer a população agir conforme interesses de uma pequena elite mundial. Os grandes meios de comunicação sempre estiveram alinhados com essas elites. Esses grupos praticam incansavelmente várias dessas estratégias para manipular diariamente as massas, até chegar um momento que você realmente crê que o pensamento é seu. Em seguida você saberá quais são estas estratégias. 1. A estratégia da distração. O elemento primordial do controle social é a estratégia da distração, que consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas, mediante a técnica do dilúvio, ou inundação de contínuas distrações e de informações insignificantes. A estratégia da distração é igualmente indispensável para impedir o público de interessar-se por conhecimentos essenciais, nas áreas da ciência, economia, psicologia, neurobiologia e cibernética. Manter a atenção do público distraída, longe dos verdadeiros problemas sociais, cativada por temas sem importância real. Manter o público ocupado, sem nenhum tempo para pensar ou questionar. 2. Criar problemas e depois oferecer soluções. Este método também é chamado problema, reação, solução. Primeiro se cria um problema, uma situação prevista para causar certa reação no público, a fim de que este seja o mandante das medidas que se deseja aceitar. Por exemplo,
deixar que se desenvolva ou que se intensifique a violência urbana, ou organizar atentados sangrentos, a fim de que o público seja o mandante de leis de segurança e políticas desfavoráveis à liberdade. Ou também, criar uma crise econômica para fazer aceitar como um mal necessário o retrocesso dos direitos sociais e o desmantelamento dos serviços públicos. Você já parou para pensar o porquê a grande mídia esconde de você as notícias boas? Isto retrata bem o porquê focar nos problemas é interessante para a grande mídia. 3. A estratégia da gradualidade. Para fazer que se aceite uma medida inaceitável, basta aplicá-la gradualmente, a conta-gotas, por anos consecutivos. Foi dessa maneira que condições socioeconômicas radicalmente novas, neoliberalismo por exemplo, foram impostas durante as décadas de 1980 e 1990. Estratégia também utilizada por Hitler e por vários líderes comunistas. Esta técnica é comumente utilizada pelos grandes meios de comunicação. 4. A estratégia de diferir. Outra maneira de se fazer aceitar uma decisão impopular é a de apresentá-la como dolorosa e necessária, obtendo aceitação pública, no momento, para uma aplicação futura. É mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato. Primeiro, porque o esforço não é empregado imediatamente. Depois, porque o público, a massa, tem sempre a tendência a esperar ingenuamente que amanhã tudo irá melhorar e que o sacrifício exigido poderá ser evitado. Isto dá mais tempo ao público para acostumar-se à ideia da mudança, e aceitá-la com resignação quando chegue o momento. 5. Dirigir-se ao público como crianças infantis. A maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza discurso, argumentos, personagens e entonação particularmente infantis, muitas vezes próximos à debilidade, como se o espectador fosse uma criança de pouca idade ou um deficiente mental. Quanto mais se tenta enganar ao espectador, mais se tende a adotar um tom infantilizante. Por quê? Se alguém se dirige a uma pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou menos, então, em razão da sugestionabilidade, ela tenderá, com certa probabilidade, a uma resposta ou reação também desprovida de um sentido crítico como a de uma pessoa de 12 anos ou menos de idade. 6. Utilizar o aspecto emocional muito mais do que a reflexão. Fazer uso do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito na análise racional, e finalmente no sentido crítico dos indivíduos. Por outro lado, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente para implantar ou injetar ideias, desejos, medos e temores, compulsões ou induzir comportamentos. 7. Manter o público na ignorância e na mediocridade. Fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para seu controle e sua escravidão. A qualidade da educação dada às classes sociais inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que paira entre as classes inferiores e as classes sociais superiores seja e permanece impossível de ser revertida, por estas classes mais baixas. 8. Estimular o público a ser complacente com a ignorância. Promover ao público a crer que é moda o ato de ser inculto. Introduzir a ideia de que quem argumenta demais e pensa demais é chato e mal-humorado, que lhe falta amor de sorrir das mazelas da vida. Assim as pessoas vivem superficialmente, sem se aprofundar em nada e sempre ter uma piadinha para se safar do aprofundamento necessário a questões maiores. A ideia é tornar qualquer aprofundamento como sendo desnecessário. Pois, qualquer aprofundamento sério e lúcido sobre um assunto pode derrubar sistemas criados para enganar a multidão. 9. Reforçar a autoculpabilidade. Fazer com que o indivíduo acredite que somente ele é culpado por seus próprios problemas, por causa da insuficiência de sua inteligência, suas capacidades, ou de seus esforços. Assim, no lugar de se rebelar contra o sistema econômico, o indivíduo se autodesvaloriza, se menospreza e se culpa, o que gera um estado depressivo, sem esperança e sem reação, cujo um dos efeitos é a inibição de sua ação. E, sem ação, não há questionamento. 10.
Conhecer os indivíduos melhor do que eles mesmos se conhecem. No transcurso dos últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência têm gerado uma crescente brecha entre os conhecimentos do público e aqueles possuídos e utilizados pelas elites dominantes. Graças à biologia, à neurobiologia e à psicologia aplicada, o sistema tem desfrutado de um conhecimento avançado sobre a psique do ser humano, tanto em sua forma física como psicologicamente. O sistema tem conseguido conhecer melhor o indivíduo comum do que ele conhece a si mesmo. Isto significa que, na maioria dos casos, o sistema exerce um controle maior e um grande poder sobre os indivíduos, maior que dos indivíduos sobre si mesmos. Amados, não se deixe ser manipulado, não aceite a verdade como te ensinaram, mas busque a verdade por si mesmo, reflita, questione, busque se autoconhecer. Buscai a verdade e a encontrará, a verdade ela liberta e transforma. Para se manter desperto e apto a tomar decisões sem sermos massa de manobra, devemos nos autoconhecer. O caminho mais profundo de autoconhecimento é através da meditação. A simples tarefa de olharmos internamente para cada nuance de nosso ser e questionar cada célula, cada pensamento é o caminho básico para quem deseja despertar de toda essa manipulação, que foi pensada para nos manter dispersos e distraídos. Que esta reflexão seja útil para o seu despertar. Muitas bênçãos e que a luz da verdade ilumine a todos vocês. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima.